Olá, eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP Investimentos e hoje vamos falar sobre a crise atual e como ela se compara com crises do passado. A primeira coisa que eu queria falar, que eu acho muito relevante, é que sempre quando estamos em períodos de crise e lemos as notícias, todas as notícias falam essa crise é sem precedentes, nunca aconteceu isso no passado, nunca vimos algo dessa magnitude. E isso realmente acontece em todos os períodos de crise. Por quê? Porque se nós soubéssemos qual fator vai levar à próxima crise, tanto os governos, quanto empresas, quanto as pessoas já se preparam para aquilo. Então, em 2001 tivemos, por exemplo, a crise da bolha da internet, em 2007 e 2008 a bolha imobiliária nos Estados Unidos, e depois de todas essas crises, as pessoas ficam com essa memória, os governos eles impõem regulações para proteger sobre a próxima crise que tem para vir, e isso faz com que o sistema fique mais protegido, porque todos estão olhando as mesmas coisas do passado. Qual que é a grande diferença, na minha opinião? Eu que estou aí há quase 20 anos no mercado e vivi muito de perto a crise de 2008, dessa crise atual para a crise de 2008, que foi, desde 1929, a maior crise que o mundo já viveu. Acho que existem alguns paralelos entre a crise atual e a crise de 2008 e várias diferenças. A primeira diferença que eu noto é que os bancos centrais e os governos eles estão muito mais atuantes hoje do que foram em 2008. Em 2008, os bancos centrais e governos esperaram demais para agir. Eles esperaram demais para anunciar medidas necessárias naquele momento para estabilizar a economia. Existia uma discussão muito grande se os governos poderiam salvar empresas privadas ou tinham que deixá-las quebrar, a famosa discussão do moral hazard em inglês. E isso acabou levando à quebra de grandes bancos nos Estados Unidos, que exacerbou demais a crise. O momento atual, eu diria que ele é mais sério que 2008. Por quê? Porque em 2008 foi uma crise que surgiu em um setor, dentro de um país, e dentro do mercado financeiro, e isso acabou se alastrando para o mundo todo. Então foi uma crise gerada pelo setor imobiliário nos Estados Unidos, que passou para os bancos e mercado financeiro, e isso se alastrou para uma crise mundial. A crise atual, ela vem da economia real, ela vem do mundo real, e ela é primeiramente uma crise de saúde. Temos que ficar em casa, temos que nos proteger e proteger as pessoas que a gente mais ama. Isso é o mais importante na crise atual. E, além disso, para controlar essa crise, temos que parar a economia completamente. Então vimos que isso aconteceu na China e na Ásia durante o mês de janeiro e fevereiro. Agora estamos vendo a Europa, Estados Unidos e também o Brasil pararem completamente as suas operações. E alguns países, como a Itália, já entram na sua terceira semana de quarentena sem saber quando vão sair de um período de quarentena. Portanto, a grande diferença dessa crise para a crise de 2008 que eu vejo é que a crise atual ela está parando as economias por completo. Então, a discussão de recessão não é muito se vamos entrar em recessão ou não, mas qual o tamanho da recessão e quanto tempo o mundo vai demorar para sair dessa recessão. Como a gente vinha falando, acho que o que é mais importante para a gente prestar atenção agora é se as empresas vão sobreviver, se os empregados vão manter seus trabalhos e se o número de desemprego não vai explodir. Por que isso é relevante? Porque se as empresas começarem a falir e o desemprego subir demais, o que vai acontecer é que a recuperação tende a ser muito mais lenta num cenário como esse. Se a crise é muito abrupta, mas ela tem uma duração curta, isso não é um grande problema, porque em geral a recuperação ela é muito rápida. Por isso que os governos estão tão preocupados em manter o nível de emprego estabilizado e dar segurança para as empresas que elas podem ficar 1-2 meses paradas sem pagar impostos, sem pagar aluguéis, com desconto de imposto para funcionários, mas que elas não demitem a grande parte dos seus funcionários. E essa preocupação é muito válida dos governos, porque a outra diferença que vejo, e aí falando de uma terceira diferença entre essa crise atual e a crise de 2008,
é que essa crise ela está pegando principalmente pequenas e médias empresas. Então, o pequeno varejista, o pequeno bar e restaurante, o setor hoteleiro inteiro, o setor de turismo, que são setores extremamente relevantes para a economia. Só o setor de turismo e transporte representa mais de 15% da economia global. Portanto, temos que garantir que essas empresas sobrevivam, porque isso vai fazer com que a recuperação seja mais rápida. Se tivermos uma grande onda de falência, se as empresas não conseguirem sobreviver, daí essa recuperação tende a ser mais lenta. Por último, queria deixar aqui uma mensagem de que nós vínhamos com uma mensagem desde lá do panorama de janeiro. Se vocês colocarem na tela o último relatório que soltamos em janeiro, dizíamos lá, é uma pandemia ou uma oportunidade de compra. Por quê? Porque já prevíamos que caso o mundo migrasse para um cenário de pandemia, provavelmente as bolsas iriam cair mais. E temos reiterado essa mensagem de cautela no curto prazo com ativos de renda variável, porque achamos que caso as bolsas voltem para patamares de nível de múltiplo, de preço-lucro, preço sobre valor patrimonial, que vimos lá em 2008, as bolsas ainda têm mais espaço para cair. Então, no Ibovespa local, nós escrevemos em um relatório A Crise Mais Rápida da História, que foi há 2 semanas atrás, escrevemos ali que caso o Ibovespa volte para níveis de preço-lucro que chegou em 2008 e de preço sobre valor patrimonial, que o Ibovespa poderia chegar entre 46 a 50 mil pontos. Portanto, a nossa mensagem de curto prazo ela é ainda de cautela. Para o investidor que quer começar a fazer compras e olhar esse mercado como uma oportunidade de longo prazo, nós sim acreditamos que os preços já estão bastante mais atrativos e a visão otimista de médio prazo ela continua, porém é importante fazer essas compras de forma espaçada e ao longo do tempo. Por quê? Porque se você tiver um preço médio nas suas compras nas ações e não comprar quando o mercado sobe, aí o mercado vende, você se assusta e vende as suas ações, se você tiver um preço médio, isso diminui a volatilidade de preços e faz com que você tenha um preço que é melhor do que se você comprar na primeira queda. Porque se você compra aqui e o mercado continua caindo mais 15%, 20%, você não vai pegar um preço de entrada tão bom e vai demorar para você começar a gerar bons lucros. Então é isso que queríamos deixar com essa mensagem nesse relatório, que a crise é séria, a crise ela é grave, é sim uma crise sem precedentes, porque primeiramente ela é uma crise de saúde e não é uma crise que se originou no mercado financeiro, é uma crise que temos que respeitar a opinião médica e também proteger as pessoas que a gente mais ama e por isso achamos que o mercado, caso os dados econômicos não recuperem no curto prazo, ainda poderia cair mais. Portanto, cautela, visão de longo prazo, não colocar um percentual em renda variável muito acima do que você pode perder de capital ou que tem espaço de volatilidade no seu portfólio. Então, ter uma carteira de investimentos diversificada é muito importante. E por último, é sempre importante ter aquela lista de papéis, aquela lista de fundos e investimentos e ativos que você sempre quis comprar e que você pode usar esse momento de oportunidade para começar a fazer essas compras. Quer saber mais? Veja a nossa carteira Top 10 XP e também a nossa carteira recomendada de dividendos. É isso, obrigado e até logo.